Boa noite, prezados irmãos. Estamos aqui nessa palestra de quarta-feira, dando início à terceira semana da família do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo, na qualidade de coordenador do Departamento de Família, que conta com a irmã Rosângela Costa, também como dirigente adjunta, e colaboradores Arlete, Narbal e Adriano. Essa semana nós vamos ter conosco a irmã Mara Rúbia, amanhã, dia 8, quinta-feira, às 19h30, abordando Educação e Amor, Infância com Jesus. E no sábado, também às 19h30, o irmão Divaldo Souza, do Centro Espírita Juvencio de Araújo Figueiredo, falando sobre Aprendendo com Jesus. Também teremos a programação nossa da rádio no sábado pela manhã, na rádio Guarujá 1420 AM, Florianópolis, Santa Catarina, que vai ao ar às 8h40, todos os sábados. Mas no nosso site no YouTube, está indo aos domingos às 19h30. Toda a programação da casa está nesse período. Nas quintas-feiras e sábados, já começamos com as reuniões presenciais também, obedecendo às normas da Prefeitura em relação a essa crise do Covid. O distanciamento precisa telefonar para agendar ali uma vaga que já está ficando lotado o centro. O tema, então, geral da semana é a criança e a família, sua importância perante a família, o Evangelho e a doutrina espírita. E nos consagrando à educação espírita cristã. Pois bem, a educação espírita cristã visa aparar as arestas das nossas almas, lapidar o diamante bruto interior e falar da grande responsabilidade da educação pelos pais. Nossos assuntos são sempre pautados em obras básicas, no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, e obras correlatas, idôneas. As de hoje, cujo tema vocês já devem saber, Deixai vir as minhas criancinhas, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, itens 1 a 4, bem-aventurados os que têm puro coração, e também os itens, esse é o nome do capítulo, e nos itens 1 a 4 e 18 a 19, com instruções do Espírito, que é baseado em alguns itens na Bíblia, no Novo Testamento, Mateus capítulo 5, versículo 8, e em Marcos capítulo 10, versículos 13 a 16. Temos ainda no Livro dos Espíritos as questões 582 e 583, falando da missão dos pais, e a questão 625 do Livro dos Espíritos, falando de quem é o modelo para a humanidade, que os espíritos superiores, sobre a égide do Espírito de Verdade, que nos deu como resposta Jesus. Também temos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, itens 19 a 21, bem-aventurados misericordiosos, né? Onde a gente vem falar de problemas que nós precisamos lapidar em nós. Bem, Jesus fez da infância um emblema da pureza e da humildade. Lá, nesse capítulo do Evangelho, capítulo 8, fala que a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. E na questão 582, nós vamos reparar que a missão dos pais é fundamentalmente receber os filhos, aproveitar esse período da infância para educá-los, ou falando de maneira reencarnacionista, que não é só nós, o Espiritismo,
que promulgamos essa verdade, né? Para muitos não é, mas em outras correntes também já eram bem conhecidos, né? Nas religiões, nas culturas, desde lá da Índia, mesmo no Egito Antigo, e no povo hebreu, os povos asiáticos, vamos dizer assim, e entre indígenas, né? Nossos irmãozinhos. Lá fala que o espírito precisa ser reeducado. Educado nessa vida e reeducado o ser que tem essa passagem por esse planeta e que nós devemos reparar em nossos filhos o que eles trazem de qualidades, isso é toda hora, as mães ainda mais visam isso, mas também os seus defeitos. Todos nós temos nossas virtudes, nossas luzes e nossas sombras que precisamos trabalhar. E é necessário reconhecer que existem as sombras, as nossas deficiências, os nossos erros, para dali trazer luz. Como eu já vou adiantando, não precisamos passar por tudo que existe de negativo, não. Por isso existem os mais velhos, existem os livros, existem os professores, existem as experiências dos outros, não é? Os pais, a família, os parentes que podem mostrar o que faz bem, o que faz mal. Não precisamos experimentar uma planta venenosa, aí faz mal, passa mal ou morre, para verificar que ela traria esses resultados, né? Podemos nos prevenir. Pois então, a infância é essa capacidade de que o espírito vai se desenvolvendo e os pais vão aprimorando as suas qualidades, querendo sempre o melhor para eles. Às vezes nós erramos, e às vezes nós acertamos, mas com Jesus nós sempre acertaremos. Então, lá fala que nesse capítulo e nessas questões aí do Livro dos Espíritos, que a infância existe para modelar as crianças. E na questão 625, quando o Kardec pergunta para os espíritos superiores, vou abrir aqui para os irmãos para ler direito aqui, ó, questão 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A menor resposta que nós encontramos é dada nessa pergunta aqui. Jesus. Em outras traduções tem vede Jesus. Depois Kardec fala mais alguma coisa como o modelo mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade. Então, meus irmãos, nós temos em vários lugares das nossas obras básicas e obras correlatas citando Jesus, falando da sua missão, falando das diversas orientações e benefícios que os seus ensinamentos trazem para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Eu vou seguindo aqui o meu roteiro, para não me perder, e eu apontei vários aspectos. Temos aí o nosso prazo que está rolando, né? Temos aí até 15, 20, até meia hora. Tem gente que está fazendo palestra por 35 minutos, quero enxugar o mais rápido possível. Então, é nesse período crucial que a gente vai trabalhar o caráter da criança. Então, nós temos que nos acercar de orientações até profissionais, técnicas, para melhor dar umas diretrizes. Eu, quando era mais novo, fui fazer com meu filho mais velho assim um processo de querer que ele seja bondoso, caridoso, e doar tudo que tinha e emprestar tudo. E um amigo meu da educação, Silvio Vaz, me alertou que aquele período ali até 2 anos, é bom que ele não queira dividir, que guarde as coisas para si, porque assim ele desenvolve uma capacidade de autopreservação, de valorização e de ser uma pessoa que zele pelas coisas, dele zelar por si mesmo pelas coisas que ele tem. A partir dos 2 anos ele pode começar a ter as noções
de compartilhar, de dividir, de emprestar. Então, vejam só, né? É igual aquele andador que nós, na época, virou moda, e depois descobrimos que aquele andador prejudicava o desenvolvimento psicomotor das pessoas. Teve gente adulta que depois teve que engatinhar e se esforçar para ficar em pé, porque tinha queimado essa etapa. Então, nós vamos aprender também com nossos irmãos profissionais, educadores da área. Que sejam bons educadores, né? Diga-se de passagem. Mas eu tenho visto aqui que o espírito reencarnante da criança, que não conseguiu se despojar das suas imperfeições da vida passada, tem na reencarnação, então, essa grande oportunidade. E é uma bênção. A reencarnação é uma bênção. E tem uma corrente na psicologia que se repete, e as pessoas às vezes falam sem concatenar as ideias. Eu já vi alguns irmãos falando isso. Quando você me pergunta isso, porque você tem esse problema, é uma questão de transferência. E inibe a pessoa de perguntar. Nós somos contra isso. Claro que tem vezes que é uma questão de transferência. A pessoa fala daquilo que lhe é respectivo, que está dentro de si mesmo. Mas nem sempre. Claro que não. Vejamos. Alguns psicólogos chegaram à conclusão que quando se pensa ou pergunta nenhum problema, é porque a pessoa é um reflexo da própria pessoa. E que nós vamos verificar que isso não é uma verdade. Vejam só. Os juízes, eles têm que verificar o que está certo e errado. Os advogados, os policiais, os soldados têm que saber o que faz bem, o que faz mal, para nos defender, nos ajudar. Os filósofos, educadores, também falam do que é certo e o que é errado, para a gente poder distinguir e verificar a nossa conduta. Toda moral é uma regra de condutas, onde nós temos que avaliar aquilo que faz mal ao próximo, a nós mesmos, o que é certo e errado, e o que faz bem e o que faz mal aos outros, o que prejudica. Então, temos ainda os livros e os nossos pais, orientadores, que nos auxiliam nesse processo de aprendizado, de verificar o que temos de errado em nossas vidas ou na vida de semelhantes e que nós não precisamos repetir. E até nos prevenir, até de cair na própria malvadeza dessas pessoas. Então, nós não precisamos passar por tudo e nem experimentar de tudo. Vê lá a Lei de Progresso, a questões 796 e 797. 796 que fala que, infelizmente, em certo período da humanidade, precisamos de leis severas. Quando a humanidade progredir e as leis acompanhar as leis naturais, né, de amor ao próximo, de caridade, que nos aperfeiçoam o espírito, essas leis também vão desaparecendo, vão se atenuando, vão se aproximando mais da harmonia para com Deus. Nas questões do Evangelho, capítulo 10 ainda, itens 19 e 21, onde fala lá de ver os defeitos, essa questão, esse capítulo 10, vou pegar aqui para os irmãos, tem que separar aqui muitas partes, né? Mas bem-aventurados os que são misericordiosos. Item 19, que eu falei, né, até 21, é permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal dos outros. Vamos fazer com resumo por causa do tempo. Podemos retirar daí o seguinte: reprimir o mal, conforme estou repetindo daqui do livro, é um dever, reprimir o mal. Pois pais e sociedades, autoridades, têm esse papel. Para quê? Para se manter a ordem social e para se evitar um mal maior. Tem uma segunda parte, quando a gente repara no mal dos outros. Muitos falam assim, você não me julgue, é maledicência, não fale mal dos meus defeitos. Muitos usam esse argumento, que não se deve falar o mal dele, para tolher uma denúncia, para ele se encobrir e continuar praticando as mazelas dele com outras pessoas, sem ser chamado a atenção, sem puxar suas orelhas. Então também se escudam, né,
nessa defesa, e aí calam a boca dos irmãos bons que precisam passar as orientações, né, para que a pessoa se melhore. Ali nesse capítulo do Evangelho, tem mais considerações. A pessoa, nós fala que se a pessoa fizer mal só a si mesma, a gente não deve se meter. Não, a gente pode se meter. Não, meu irmão, não se suicide. Não se vicie. Não use drogas para seu próprio bem. E a pessoa nunca está sozinha, ainda mais sociedade, claro, né? Dá reflexo para a sua família, para seus amigos, quem convive com ele. Se a pessoa fizer um mal a nós, somente a nós, podemos também não divulgar nada. Mas a favor de combater o bullying, que nós ensinamos nas nossas escolas, aqui nos centros que estão nas periferias, e trabalhos que se fazem nos colégios, nós ensinamos para os nossos evangelizandos para dizer não, dar um basta ao bullying, procurar professor, uma autoridade, os pais, alguém que possa lhe ajudar, juntar com outros que estejam sofrendo um bullying, um mal, para dar um basta, para parar com aquele maltrato ou abusos, né? Então, tem essa questão aí. Agora, quando se fala simplesmente notar o mal para prejudicar alguém, para fazer maledicência, não tendo um fim útil, para evitar mal a uma causa maior, né? Se for só um uso de verificar o erro sem razão de ser, é maledicência. Então a pessoa estará cometendo um outro erro. Porque Jesus, em sua mensagem para as criancinhas que ele falou lá, né? Vou ler aqui para os irmãos, que é a passagem no início da nossa questão, né? Que eu pulei lá no início. Em Mateus 5,8. Bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus. E em Marcos 13-16, fala assim: apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse, e como seus discípulos afastasse com palavras ásperas os que as apresentavam. Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para os que se assemelham a elas. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhe as mãos. Muito linda a passagem. Mas ele falou isso, como já diz aqui, sobre a criança, a educação delas, mas ele falou para adultos. Ele falou para nós homens também. Por isso que nesse item aqui, nesse próprio capítulo 8º, item 18 e 19 agora, nós vamos encontrar lá que é para os homens também se reformarem, se tornarem como crianças, não é isso? Está lá na mensagem. Para dar uma nova esperança para aqueles que se viam em caminhos tortuosos, sofridos, sabendo que estavam errando, e ter uma nova esperança de poder se reerguer, já que o seu passado foi tenebroso, ele fazer um novo começo e fazer um final melhor ainda. Aprendi com o pastor aqui, amigo Antônio Lemos, que ele usa uma frase assim para o seu grupo lá: coloque Deus no início de tudo, que ele cuidará do final. Então nós podemos começar, de onde nós estivermos, a procurar por esse Mestre Jesus, pelos seus ensinamentos, e nos transformarmos em pessoas melhores. Numa extensão mais aprofundada dessa mensagem, fica aqui também uma esperança, conforme ali o capítulo, para as almas que se encontram em regiões inferiores, para as almas que estão em sofrimento, desde que elas possam sentir um arrependimento sincero, se modificarem no seu íntimo, verificando que estavam erradas, elas partem por pedir perdão, por trabalhar suas imperfeições, por reparar suas faltas e resgatar suas dívidas com aqueles com que eles erraram. Tem mães, tem amigos, tem sócios
que deixam para lá. Mas perante o universo, se esse irmão não reparar com aquele que já lhe perdoou e seguiu adiante, ele terá que a si mesmo fazer o bem a outrem, da mesma forma que deveria ter feito para aquele outro com quem ele ofendeu, que já sublimou. Porque nós devemos repor tudo na vida, aqueles males que fizemos ou o bem que deixamos de fazer. Nesse item da fala do capítulo aqui, eu encontrei um negócio que não vi muito assim espíritas falando. Alguns já falaram. Fala que Jesus foi o iniciador do espiritismo. Nesse capítulo, nessas reflexões, pois ele veio para atrair os homens de boa vontade, aqueles que lhe querem botar sua alma para serem trabalhadas, suas almas para serem trabalhadas. Jesus Cristo, então, torna-se para nós o modelo, o farol, o guia, o sol de nossas almas. Nós vamos encontrar aqui, para corroborar com essas palavras, o capítulo 18º, item 9. As palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. Eu sempre repito esse texto, sempre que eu posso. Constituem não só a salvaguarda da vida celeste, mas também a garantia da paz, da tranquilidade e da estabilidade das coisas da vida terrestre. Claro, a vida terrestre é uma consequência também da nossa conduta, né? É por isso que todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiam nessas palavras, na moral do Cristo, serão estáveis como uma casa construída sobre a rocha. Os homens as conservarão, porque nelas encontrarão a sua felicidade. Mas as que forem uma violação daquelas palavras serão como a casa edificada na areia. O vento das revoluções e o rio do progresso verdadeiro as arrastarão. São palavras, são passagens assim que precisamos meditar muito. Eu falo assim, meu irmão, porque eu estou aqui angustiado com uma situação que tem acontecido no nosso meio, que eu vou aproveitar aqui, e se nós temos que ensinar os nossos jovens, as nossas crianças, deixar vir a mim, e a quem? A Jesus. Tem irmãos que se dizem espíritas, com mais um termo agregado aí, de ilusão, de vaidade, que se consideram, se arvoram os verdadeiros conhecedores do espiritismo e querem reformar os conceitos do espiritismo e desacreditam o Messias, o Cristo, alegando que ele não existiu de fato, que foi um mito, dentre outros absurdos que vamos citar aqui. Eles apoiam, por exemplo, muitos desses que se dizem espíritas cristãos, o aborto. Vejam os irmãos que o espiritismo é contra. Tem lá, já nas leis, quando que ele é permitido. O próprio espiritismo fala, né? Quando colocar em risco a vida da mãe. Mas lá, nas questões de 344 a 360, são 20 questões que Kardec fez aos espíritos superiores. Tem hora que lá no final que os espíritos dão um puxão de orelha no Kardec, assim, ó, aceita a vontade de Deus, que é assim. Mas na questão 358 está bem claro lá. É considerado crime o aborto em qualquer época da gestão do ser, né? Qualquer período. Porque é ali que nós encontramos a oportunidade de estarmos todos juntos aqui. Temos todas essas obras que realizamos, né? Culturais, físicas, aí, celular, computador, microfone, eletricidade, todas as obras aí foi devido à reencarnação, ao nosso nascimento. Eles falam também a favor da eutanásia, sem justificativa, só pela vontade da pessoa, que não quer passar por aqueles períodos, né? Mas nós alertamos, né? Que às vezes aquele período final, que é curto perante a eternidade, nossa vida já é curta perante a eternidade,
é um cisco. Aqueles minutos ainda que faltam podem trabalhar o espírito, a alma, para que se despoje das suas imperfeições e procure por Deus. Porque nós somos muito teimosos, muito atrasados, né, meus irmãos? Estamos ainda muito próximo da nossa animalidade e que estamos nesse processo de crescimento em direção à nossa angelitude. Mas só lembramos de Deus na hora da dor, do sofrimento. Muitos evoluem por amor, por escolha sábia, por sabedoria, né? Escolhem porque querem trabalhar no bem, querem ser justos e bons. Não precisa passar por sofrimento. A doutrina cristã, o Espiritismo não é também uma doutrina de apologia à dor e sofrimento para se evoluir. Só evoluímos pela dor, pela nossa teimosia. Mas então a eutanásia, de qualquer forma, a eutanásia eugênica, eugenia, que é a seleção da espécie, está com problema, está com dor, está com defeito, já querem ceifar a vida. Até da eutanásia neonatal, que é logo quando se nasce, ou pré-natal, que é uma espécie de aborto também. Eles defendem o uso de drogas, a liberdade. Isso é libertinagem, mau uso da liberdade. Da maconha e cocaína, o THC, o tetraidrocannabinol, ele sempre será um psicoativo, que deixa resíduos entre os neurônios, atrapalhando as sinapses. Eu acho que tem muito mais coisa para ser aprovada aí que melhora a nossa saúde do que o uso dessa política que tem agora batido direto sobre isso. Né? Eu não sou a favor que chapem nossas crianças, idosos ou doentes com esse produto, alegando que é medicinal. Por que não aprovaram e não aprovam urgentemente as ervas medicinais da nossa fitoterapia, da nossa homeopatia, que ainda desprezam, dizem que aquilo não faz efeito ainda? Tem alguns médicos aí que estão lutando ainda para fazer com que a sociedade aceite. Né? Então temos aí essas ervas todas benéficas que está na prateleira para ser aprovada, para serem reconhecidas como que ajudam a nossa saúde. Nós vemos aí a proposta de desconstrução da família natural, que está previsto nas nossas leis naturais. Podem ver lá o Livro dos Espíritos, ver as questões 773 a 775, né? E também na lei de reprodução, questão 695, 696, que fala do casamento, que é um progresso para a sociedade, a realização do casamento, a conquista do casamento. E a questão 700 e 701, que fala como deve unir os sexos, e da poligamia, que é um atraso, um retrocesso na nossa humanidade. A questão 773 e 775, eu vou até ler aqui para os irmãos. Fala dos laços de família. Eu vou resumir aqui a 774. Há pessoas que deduzem do fato de os animais abandonarem suas crias que os laços de família entre os homens resultam apenas dos costumes sociais e não de uma lei da natureza. O que devemos pensar disso? Kardec questiona aos espíritos superiores. Né? O destino do homem é diferente dos animais. Por que então querer sempre identificá-los? Há no homem alguma coisa a mais, né? Além das necessidades físicas, a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso e os laços de família tornam mais apertado os laços sociais. 2 pontos. Eis porque os laços de família são uma lei da natureza. Quis Deus, dessa forma, que os homens aprendessem a amar-se como irmãos. E vai lá na questão 205, remete à questão 205, que fala da reencarnação, que aumenta os nossos laços de família. A 775. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. É um retrocesso, que nem a poligamia e outros tipos de uniões aí. Então, nós vamos encontrando na nossa doutrina um cabedal enorme que vai mostrando que é bem diferente do que eles estão colocando aí. São pessoas que estão contaminando o nosso movimento e querem difundir uma doutrina diferente daquela que nós estudamos em Allan Kardec, com Chico Xavier, com Divaldo Franco.
Então, vamos ver aqui que a família natural é um projeto de Deus. Está dentro da lei de sociedade. Vejo ainda outros itens que eles alegam, e isso vai desconstruindo a imagem do Cristo e da doutrina espírita, né? Sobre a desigualdade das riquezas. Lá diz que isso é utópico, que é capítulo 16º do Evangelho segundo o Espiritismo, item 8. Então fala lá que é uma utopia e que o que vale é a meritocracia. Isso aí pode significar muito bem que nunca será igual, porque o homem conquistará a sua riqueza pelo uso da inteligência, pela dedicação ao trabalho honesto e ou pelas aptidões que forem bem aplicadas. Então, por esses três vieses, vamos dizer assim, três caminhos, com honestidade, honra e dignidade, o homem conquistará a sua verdadeira riqueza. Vemos ainda na Lei de Igualdade, nas questões 804 a 816, onde se destaca a questão 808, 810, 813 e 816 mesmo, que fala resumidamente da necessidade da educação moral e da meritocracia de novo. Sem isso, nós não poderíamos ter desenvolvimento da sociedade. Há pessoas que conquistam as suas coisas por roubo, né? Ou por herança, não é roubo, não teve mérito, mas ali fica uma prova grande para o espírito, saber aproveitar aquela herança, ou um prêmio que ganhe na loteria, para fazer bom uso, para desenvolver a si próprio e os que estão à sua volta, a sociedade, né? Trazer o benefício, bens para a pessoa. Nós temos lá, na Lei de Justiça, Amor e Caridade, o direito de propriedade registrado nas questões 880 a 884, onde fala que é um direito natural, pelos méritos e pelo trabalho honesto, jamais pelo roubo. E fala da legítima defesa também, que esse item que eles vão desprezando, questões 746 a 751, com destaque à questão de 748, resumindo, que fala que o que vale é a intenção. Se for para evitar mal maior e para salvar vidas, a legítima defesa é bem-vinda. Não é? Quem terá coragem de deixar seu filho ser abusado ou um inocente ser morto, se nós podemos evitar isso? Que possamos evitar da melhor maneira possível, que não chegue a via de fato. Então, olha só quantas diferenças. E nós vamos ter ainda o Cristo registrado realmente na história, por diversas pessoas diferentes que nem conviveram entre si. Nós vamos ter registro dos imperadores, dos apóstolos, dos cristãos perseguidos 3 séculos e meio e que foram mortos. Agora, o registro deles é válido, mas do mestre não é válido. Ele não existiu da forma como ele existiu. Pois é, até a mudança do AC e DC, antes de Cristo e depois de Cristo, alegando a mudança em livros atuais aí, por essa turma, em era contemporânea, isso é um escárnio, é um orgulho desmedido, né? É um ódio ao Cristo, sem razão. Né? É uma perseguição que deve ser de almas que não souberam perdoar ou não buscaram conhecer o Mestre Jesus de fato. A doutrina espírita tem Jesus por toda ela. Jesus e a doutrina unem ciência, filosofia e religião. Tem mais de 10 aspectos: educacional, curativo, medicinal, artístico, cultural, político, filosófico, psicológico. Olha, são diversos aspectos, mas esses três, ciência, filosofia e religião, são bastante destacados. Tem umas diversas obras de Chico Xavier e de Valdo Franco que citam Cristo a toda hora. Como desprezar isso? Muitos adoram São Francisco, que está registrado historicamente, e a quem ele dedicou a sua vida. E muitos outros santos, e muitas outras almas queridas. Os cristãos que foram transformados em tochas humanas,
suas famílias de jovens, jovens casais, seus pais, seus avós, idosos, criancinhas, soldados e autoridades até romanas convertidas ao cristianismo foram lançadas às feras, outras chamadas em tochas humanas, ou crucificados e torturados, colocados entre as estradas, entre as cidades. Vocês acham que foi por um mito? Acham que Jesus não existiu? Quem não quiser aceitar isso, que saia do nosso movimento. Preferimos que busque por Jesus e pela doutrina, mas que não fique atrapalhando e desviando outros irmãos. São como cegos guiando cegos. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Mas eu, ainda aqui no Evangelho, na Gênesis, na Bíblia, no Novo Testamento, prefiro ainda levar as nossas criancinhas para a evangelização infantil, nossos jovens para os grupos jovens, e agradecemos aqui a Igreja Católica, os irmãos católicos e protestantes, que nós chamamos de crentes, que creem em Jesus. Mais uma vez agradecemos por terem preservado e conservado a história do Cristo para nós, senão nós não conheceríamos sua história, sua moral. Vamos ao Cristo, todos nós, deixai e venham a mim, as criancinhas, para serem evangelizadas e se tornarem nobres cidadãos. Os fracos, que ele os fortalecerão. Os tímidos e débeis, que terão amparo e consolação. Os ignorantes, que serão esclarecidos. Todos os que sofrem aflições e são infortunados, terão a cura de suas feridas. As chagas nos seus corações serão cicatrizadas pelo amor e pela caridade que o Mestre nos ensinou. Porque o Cristo é tão vivo ontem, hoje e para sempre. É o mesmo que curou o cego da piscina, de Betsaida, curou o paralítico da piscina, a mulher hemorroíça, deu esperanças a pobres expropriados, deu paz e matou a sede dos sedentos de justiça, quando declamou e recitou, vamos dizer assim, recitou as bem-aventuranças no Sermão da Montanha, onde também multiplicou pães e peixes, salvando almas, ensinando a pescar almas de homens. Foi o que curou possessos, que levantou o Jairo, o filho de Naim, e Lázaro, que andou sobre as águas, que se transfigurou no Monte das Oliveiras, que subiu aos céus diante de 500 após a sua crucificação, um mês depois, que deu ordens a tempestades de ventos e mares, e a harmonia se fez ao seu comando, que curou leprosos, inspirou e consolidou a fé num Deus de amor, que cristãos de todas as classes, famílias de todas as ordens e derivações, se colocaram a procurá-lo, a servi-lo, mesmo com o sacrifício da própria vida. Foi ele que nos disse, não foi um mito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão da vida e a ressurreição, que nos renova na própria vida e de encarnação em encarnação. Eu sou o sol para nós ele é o sol de nossas almas. E digo para sempre para os meus filhos que a melhor herança que eu posso deixar para eles, além da educação, dos bens materiais, assim, né, é a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus Cristo. A Bíblia também. Que eles possam se orientar, buscar pelo Mestre. O pai falha, os amigos falham, mas podemos ser úteis em algumas boas coisas, em bastante coisa. Precisamos também nos ajudar a ser ponte de progresso um para os outros. Mas busquemos em Jesus
a iluminação, o nosso roteiro e o nosso farol para nossas vidas. Temos ainda, para concluir, uma poesia do livro Cartas do Evangelho, Poesias Mediúnicas, do espírito Casimiro Cunha, do nosso querido Chico Xavier, que nos dá o seguinte recadinho, agradecendo a atenção a todos, desejando que a paz do Cristo permaneça em seus lares. A poesia será como uma prece para o nosso encerramento da nossa palestra. Carta aos meninos. Meu amigo pequenino, depois de ler e brincar, há nos caminhos da terra outra vida a te esperar. É a vida que representa a tua escola maior, onde o livro do trabalho é sempre muito melhor. Para esse novo caminho, seja em qualquer posição, faz-se mister acenderes as luzes do coração. Não te habitues a mandar, nem tão somente a querer, mas aprende a trabalhar as luzes do coração. Aprende a trabalhar, a esperar e obedecer. Nas lutas de cada dia, aclara o teu coração. Preguiças e rebeldias são portas de tentação. Antes de tudo, venera teus pais e os conselhos seus. Sem que ames a teus pais, não podes amar a Deus. Se tens tudo hoje, recorda que nesse grande caminho pode faltar-te o conforto, pode faltar-te o carinho. Não desperdices, meu filho. No mundo há muita criança que, embora irmã de teus anos, não tem pão nem esperança. Dá sempre. Quem dá, recebe as grandes luzes do bem. Deus nos deu tudo na vida. Se puderes, dá também. Mas se és pobre, não te esqueças da vida resignada. O pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Se és órfão e desvalido, se te falta o livro e o pão, trabalha e conta com Deus, que ouve o teu coração. Deus é tudo em nossa vida. Sem Ele, tudo nos cai. Aprende a guardar na terra a sua bênção de Pai. Faze da luz da humildade a força do teu escudo. Esforço e boa vontade na vida conseguem tudo. Não ouvides que o trabalho é fonte de paz e luz. Jamais te esqueças, meu filho, que teu modelo é Jesus. Boa noite a todos, que a paz nos siga hoje e sempre. Que assim seja.